Aí. Ei, Marina, tudo bem? Peraí. Ei, Marina, tá conseguindo me ouvir? Travou um pouco, tô com problema de internet aqui, ela resolveu cair neste momento. Não, tudo bem. Vamos nos apresentar. Primeiro, pedir desculpas por esse pequeno delay tecnológico que nos Sim. complica, né? Vou me apresentar, me chamo Vitor, sou defensor público do Espírito Santo. Atualmente estou no Núcleo de Direitos Humanos e dentro desse Núcleo de Direitos Humanos a gente trata de diversos temas, né? Como questão de violência institucional, a gente trata a questão de população em situação de rua, e ali dentro do Núcleo de Direitos Humanos acabei me especializando na temática LGBT, junto com outras, mas acabo ficando mais nesse foco. Tanto é que estou no conselho, membro do conselho. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do Hélio, da EDEPS, né, e do Hugo, coordenador de Direitos Humanos, que me possibilitaram estar aqui hoje. Queria agradecê-los especialmente. Também queria agradecer ao trabalho que foi feito antes da nossa entrada, né, porque só existe, como o Winnicott disse, só existe tradição, só existe inovação dentro da tradição. Então a gente só consegue desenvolver o trabalho hoje no Núcleo de Direitos Humanos graças ao trabalho anterior do Douglas, trabalho anterior da Vivian, da Keila, da Gabi, de todos que já passaram ali no Núcleo de Direitos Humanos. Então eu gostaria de deixar claro isso, né? Só para contextualizar, hoje a gente vai tentar discutir a questão da saúde mental da população LGBT a partir de duas decisões do Supremo Tribunal Federal. Diversas poderiam ter sido as decisões, porque foram várias que declararam direitos à população LGBT, como, por exemplo, a decisão em relação ao casamento igualitário, a questão da retificação de nome e gênero. No entanto, fizemos um corte, conversando com a Marina, e vamos focar, então, hoje em duas decisões: a criminalização da LGBTfobia e a mais recente, que é a doação de sangue. Aí, agora apresenta a Marina, que é presidenta do Conselho Estadual LGBT, primeira mulher a assumir a presidência do Conselho, e professora universitária, psicóloga clínica, mestre graduada em psicologia pela UFES. Vitor, bom dia pessoal, a todas e todos e todes que estão nos assistindo. Inicialmente eu peço desculpa por conta da internet, mas de fato não é algo que está sob meu controle. Enfim, nesse contexto a gente acaba ficando à mercê das tecnologias e, como a gente sabe, não, enfim. Então, agradeço à Defensoria Pública Estadual, agradeço ao convite, né, ao Vitor, e, enfim, eu acho que a gente tem aqui uma tentativa hoje de falar sobre alguns assuntos importantes. Mas antes de falar, Vitor me apresentou, eu estou como presidenta desde o início, desde janeiro deste ano. Anteriormente, o primeiro presidente do Conselho Estadual LGBT, que é um conselho bem recente, foi o Fábio Veiga. E desse lugar que eu falo como presidenta do conselho, mas não somente, né? Somos sujeitos complexos. Eu não vou falar somente da minha vivência enquanto mulher, enquanto lésbica, enquanto conselheira, ou ativista do movimento de direitos humanos, LGBT, enquanto professora. Eu vou falar dessa complexidade. Mas toda fala, ela é datada historicamente e ela fala ela fala desse momento. Né? A ideia não é falar dizer de uma verdade absoluta. E é importante também, quando eu situo, também trabalho na gerência estadual de Política de Diversidade Sexual e Gênero, fica localizada na Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Nem todo mundo talvez conheça essas estruturas. A existência da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, que atualmente é a secretária Nara Borgo, e a presença e essa instituição no Estado, ela conta não somente com a pasta da política LGBT, mas ela vai falar aí de igualdade racial, política para as mulheres, política sobre drogas. Então, ela tem infância, adolescência, juventudes. Então, ela vai ter uma grande diversidade aí. Só para situar que às vezes podem ter pessoas que não conhecem a existência dessa estrutura. E o Conselho Estadual, que é uma instância de controle e fomento às políticas públicas destinadas à população LGBT. E assim, tem no Estado, como eu disse, tem segunda gestão agora, a primeira foi 2 anos, temos poucos meses, só para situar, assim. E aí eu acho que Vitor pode começar.
a falar. Fizemos o corte, né, em duas decisões. A criminalização da LGBTfobia do ano passado e a questão da doação de sangue, né? Mas para a gente poder discutir isso, é importante tentar contextualizar a situação dos direitos da população LGBT no Brasil. Existe, historicamente, uma estrutura de dominação legal do aparato legislativo em relação à população LGBT. E dentro do contexto atual, a gente observa uma inércia muito forte por parte do legislativo, fazendo com que o judiciário tenha que atuar ativamente em favor dessa população vulnerável. O que nós temos, então, é uma discussão muito complexa do direito da população LGBT. Em que sentido? Primeiro que a gente está discutindo uma democracia contramajoritária, tendo que se utilizar de outros poderes para tentar assegurar direitos. Então já começa essa complexidade da forma de se declarar os direitos da população LGBT. E outro aspecto é que o judiciário tenta recuperar, tenta restaurar uma situação de discriminação histórica muito forte. Trago dois exemplos para tentar explicar como que o judiciário, como que o aparato legal foi utilizado contra a população LGBT. Na década de 70, dentro do contexto paulistano, foi-se utilizado da lei de contravenções penais, mais especificamente o artigo 59, que trata da contravenção de vadiagem, como uma tentativa de criminalizar as prostitutas transexuais e travestis que faziam o trotuar dentro do Largo do Arouche, dentro da Rua Augusta, e tentar evitar a prostituição masculina. E deu certo, porque a década de 70 foi marcada por essa complicação em relação... Acho que a Marina caiu, mas espero que ela volte logo. Foi utilizado, então, desses instrumentos legais como uma forma de tentar conter ali a população sexual. Outro exemplo foi o do médico Roberto Farina, na década de 70, que realiza a primeira cirurgia de transexualização no Brasil e de lesões corporais gravíssimas. Eita, Marina caiu, vou tentar recuperá-la aqui. Só um minuto. Eu acredito que a internet dela caiu e ela deve retornar em breve para a nossa live. Enquanto isso, eu vou continuar discorrendo, né? E o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Roberto Farina por entendê-lo que ele estava agindo de forma lesando o corpo daquela mulher transexual. Então a gente vê, ele foi condenado em primeira e segunda instância, apenas o STF conseguiu absolvê-lo. Então a gente vê que existem estruturas jurídicas legais que não permitem que a população LGBT gozem de direitos. Nesse contexto, a gente vê, então, a criminalização da LGBTfobia, né? Porque foi uma vitória muito grande por parte da população LGBT, ainda que apresente... Vou recuperá-la aqui. Aí, acho que ela vai voltar agora. Então, como que surge a... Voltou? Desculpa. Não, tudo bem, acontece. A internet é uma coisa que está além das nossas mãos. Estava contextualizando a dominação jurídico-legal dentro da população LGBT e caminhando já para falar sobre a criminalização. Em relação à criminalização especificamente, o PPS, Partido Popular Socialista, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26 e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros entrou com o mandado de junção para que regulamentasse a criminalização da LGBTfobia. Várias minorias já eram protegidas pela lei de racismo, né? Menos a população LGBT. Então existia uma certa discriminação legal ali ao evitar o marco da igualdade legal, da igualdade formal entre as minorias em si. Então foi uma vitória à população LGBT muito grande ao garantir a igualdade a essa população. Mas acho que para entender melhor a LGBTfobia, né, a criminalização da LGBTfobia, é importante entender o que é LGBTfobia, né, Marina? Sim, e quando a gente fala nessa palavra, né, LGBTfobia, tem alguns autores, eu gosto de situar o Borrilo, ele usa o termo homofobia na obra dele, mas dá para a gente compreender, fazer essa ligação com a LGBTfobia, como um guarda-chuva. A partir do momento que você tem uma instância jurídica dentro da nossa organização de sociedade que lança a mão, não necessariamente de uma atitude individual, mas do coletivo, você vai combater algo que esse autor fala, que seria uma homofobia social. Essa homofobia social, ela seria uma recusa à igualdade de direitos. É muito comum, né? Às vezes a gente remeter à ideia de homofobia, de LGBTfobia, de preconceito e de discriminação, simplesmente a algo individual, a uma recusa, a um nojo,
é uma repulsa, e isso esse autor vai chamar dessa homofobia individual. Essa homofobia, muitas vezes, essas homofobias, elas podem andar juntas ou elas podem andar separadas, que é o que se vê muitas vezes no nosso país, no Brasil. A partir do momento que a gente não tem, que a gente carece de legislações, de normativas que vão ter a igualdade entre a população LGBT. Ainda está presente o quê? Uma certa hierarquia. Nessa hierarquia, nessa dimensão cis, heterossexista, você diz quais vidas merecem ser vividas. Você está dizendo, então, que existe, a partir do momento que você hierarquiza que uma população tem que ter mais direitos que a outra, você está dizendo, né, e aí vão dar o nome de homofobia, quando você chama que uma população pode ter mais direitos, você está dizendo que essa parcela da população não é merecedora de uma vida digna, de uma vida vivível. Então, todos esses corpos LGBTs, ou os corpos que até se parecem LGBTs, como uma forma de dissidência, né, uma dissidência sexual, elas vão estar sendo passíveis desde essa dimensão da homofobia individual, pode ser, mas principalmente dessa homofobia social, que é essa recusa dessas pessoas de não terem direitos civis, direitos políticos, compreendendo que a vida, ela não se dá só numa existência de um corpo biológico. Às vezes a gente compreende que a sexualidade não tem problema nenhum com o que você faz dentro do quarto, como se tivesse uma distinção entre vida privada e vida pública. Quando a gente faz essa distinção, a gente quer dizer o que pode vir a ser público, né? O que não é humano, o que é humano e o que como que isso comete a nossa vida como um todo. E é importante só situar, assim, existem diferenças entre lesbofobia e estupro, por exemplo, ocorre, né, uma diferenciação, que se acentua a violência de gênero, o preconceito de gênero em relação às mulheres, que, infelizmente, uma das expressões é o estupro corretivo, né? Então, você tem uma somatória entre a homofobia e o próprio sexismo. A bifobia que ocorre, né? Pessoas bissexuais entre homens e mulheres. É muito comum, inclusive, na sociedade como um todo, e até no movimento LGBT, é uma autocrítica, se dizer que não existem bissexuais ou que os bissexuais não se assumem. Existem pesquisas recentes que vêm dizendo que os homens bissexuais, entre os homens gays e os homens bissexuais, são os homens com a saúde mental mais vulnerável. Porque, assim, na vida a gente precisa ter um sentimento de pertencimento, de grupo. Ele é um fator de proteção, esse sentimento de pertencimento. Os bissexuais, muitas vezes, eles são colocados nesse lugar de transitoriedade, de lugar de uma sexualidade que não é legítima, não é nem heterossexual, não é nem homossexual. Uma evidência dessa sexualidade, dessa forma de organização do monismo sexual. Então, os bissexuais, eles vão questionar essa ideia de identidade como substância, né? E aí é comum não terem um sentimento de pertencimento. Então, falar da bifobia é extremamente importante. E a transfobia é a mais grave, né, das fobias, inclusive pela morte, pelos dados que a gente tem, e é um extremo não reconhecimento dessa identidade, dessa subjetividade, dessa forma de vida. Eu acho que nesse primeiro momento, sobre a LGBTfobia, é importante situar isso. E sobre a criminalização da LGBTfobia, né, em termos mais técnicos, é importante destacar que muito se discutiu através da mídia que o STF teria aprovado a criminalização da LGBTfobia. Tecnicamente não foi isso que ocorreu. O STF reconheceu que haveria uma omissão inconstitucional e que deveria ser regulamentado através de um mandado de junção, haja vista se tratar de um direito fundamental à não discriminação, evitar a proteção insuficiente ao bem jurídico. Então, tecnicamente, não houve aprovação da LGBTfobia. O que foi feito foi o seguinte, foi uma extensão da proteção já conferida a minorias. Porque, olha só, a lei de racismo já trazia proteção contra a discriminação, preconceitos de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então já existia uma proteção a esses grupos vulneráveis. O que o STF fez foi assegurar essa igualdade a outros grupos, que é a população LGBT. Quando eu digo outros grupos, é para tentar abarcar toda, né? As lésbicas, os gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexuais. E o STF vai fazer essa concepção de ampliação
que foi de algum modo criticada por alguns setores mais conservadores e também foi criticada até por uma parte da esquerda, uma parte dos movimentos sociais mais progressistas, por entender que seria uma criminalização de outra conduta, que não deveria ocorrer isso, mas tentar realizar formas novas de reparação. Uma discussão que é um pouco quanto injusta, né? Porque você vê uma proteção a todos os grupos minoritários, praticamente, menos um. Então, cobrar a esse grupo, estar além do social e fazer uma modificação, eu acho um pouco complicado. O STF fez o seguinte, ele entendeu que a homofobia deveria ser enquadrada, que o conceito de racismo, a bem da verdade, deveria ser enquadrado como um conceito social, não ligado à raça ou cor da pele ou qualquer coisa do tipo, mas sim ligado a uma tentativa de entender como um grupo social vulnerável que merece maior atenção. Então, o STF afasta aspectos biológicos e aspectos fenótipos do racismo para entendê-lo como uma forma de proteger grupos e minorias sociais de modo geral. E é importante destacar que muito se falou sobre que o STF teria feito uma violação ao princípio dos direitos penais, à estrita legalidade, a partir do momento em que ele abarca esse grupo social. Não vou entrar nessa discussão, que eu acho que é muito técnica e daria muito pano para manga, mas não é a primeira vez que o STF faz essa extensão. O STF, no caso Elvanger, acho que é de 2002, 2003, quando julgou, no habeas corpus 82424, ele afirmou o seguinte, eu peço permissão para ler, porque eu acho relevante. Ele falou que a lei de racismo até então não discutia a questão de proteção ao antissemitismo, né, proteção aos judeus. O STF entendeu o seguinte, que a construção e definição jurídico-constitucional do termo racismo requer a conjugação de fatores e circunstâncias históricas, políticas, sociais que regeram a formação e aplicação. O crime de racismo constitui atentado contra princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana baseada na respeitabilidade, dignidade de ser humano e de sua pacífica convivência. Então o STF já tinha um precedente nos idos dos anos 2000 que autorizava. E para concluir, o Congresso, o que o STF decidiu foi que o Congresso está em mora, enquanto não for criminalizada a LGBTfobia como uma forma de proteção a esse grupo social, que seja aplicado a lei de racismo. E só para pegar um pouco de gancho no que a Marina traz, eu penso muito sobre até o termo, né, LGBTfobia. Do que se trata a LGBTfobia? É um termo tanto quanto complicado, sobretudo mais clássico, né, homofobia, porque acaba trazendo um problema de estruturação social que está associado ao racismo, está associado à misoginia, está associado ao classicismo, joga todas essas demandas para o campo da fobia, né? Homofobia, homofobos, medo do igual. Do que se trata esse medo do igual? De fato, alguns analistas, sobretudo da escola kleiniana, vão argumentar que realmente algumas pessoas acabam tendo fobia através de mecanismos de cisão, de clivagem, de identificação projetiva, da pulsão de morte. De fato, alguns analistas vão dizer, né, agora discutindo mais saúde mental, vão dizer, há um fobos de algumas pessoas em relação à população LGBT. Mas será que essa explicação é o suficiente para entender um fenômeno tão social que abarca uma estrutura de dominação legal, que abarca uma estrutura de dominação social, econômica? Então, eu acho importante uma revisão do termo LGBTfobia para tentar retirar a fobia e trazer como um problema estrutural da sociedade, que não permite acesso à população LGBT a diversos postos. Né, Marina? Sim, sim. Você vai trazendo aí, Vitor, uma importante análise quando a gente faz essa interseccionalidade, quando vai se acentuando esse preconceito, essa discriminação, essa exclusão, e aí o extremo, né, a morte. Que ela vai ter uma incidência diferente em decorrência do próprio machismo, do racismo, do classismo, do etarismo. É muito importante a gente indicar essa importante trazer em evidência esse debate sobre a criminalização, sobre a homofobia, sobre a LGBTfobia como um problema social, as consequências na vida das pessoas e populações que, quando se sobrepujam, elas acabam sendo mais alienadas. Por exemplo, quando a gente não fala de crianças e adolescentes LGBTs, quando a gente não fala de idosos LGBTs, é como se essa população não existisse. Então, quais são as estratégias? Estratégias nocivas, né? Mas são estratégias de sobrevivência que essas pessoas têm que se adaptar, que elas têm que incorporar para poder sobreviver em ambientes que não, que é isso, não podem aceitar que o que aconteça dentro do quarto é problema do outro, mas não vão aceitar essa vida pública, não vão aceitar os direitos, não vão aceitar essa noção de igualdade. E essa
E quando a gente fala da LGBTfobia, né, que às vezes a gente vai situar, ou enfim, desse guarda-chuva homofobia, ela atinge também, ela é um problema assim, a partir do momento que você tem uma sociedade que não é possível ter várias expressões de vida, expressões de afeto, você está evidenciando uma sociedade autoritária, uma sociedade não democrática. Então, até porque o grande problema também que existe do preconceito contra essa parcela da população é porque ela vai, de certa forma, rejeitar essas normas de gênero, esses padrões nocivos que anulam a expressão da vida humana. E vão existir a mulher lésbica. No imaginário, a mulher lésbica é aquela mulher que não quer ser mãe, que não vai ser mãe, é aquela mulher que está rejeitando o casamento, no imaginário. Ou então quando ela é fetichizada, né? Dentro do campo da pornografia. Mas, de forma geral, ela é colocada como menos mulher, porque ela está recusando determinadas normas e padrões sociais. Da mesma forma, o homem gay, até no imaginário, no senso comum aí, o homem gay é visto como o quê? A passiva, a feminina, a afeminada. Então, até mesmo os termos que vão desqualificar o homem gay são termos que vão tirar dele o quê? Uma certa ideia de masculinidade. De novo, a gente está falando de normas, de padrões de gênero, que vão se intensificar, obviamente, para a população LGBT. Mas todos os homens e mulheres que subverterem as normas de gênero vão estar imersos nisso. A população trans, por exemplo, a partir do momento que adquire uma passabilidade, né, que é vista como cis, ela acaba sofrendo menos violência. Justamente, é importante evidenciar que a população trans ela pode ser heterossexual, bissexual, homossexual, né? Então você tem uma ideia, você tem uma dinâmica, obviamente, das orientações sexuais e das identidades de gênero, né? Para quando a gente fala desse grande guarda-chuva. Então, romper com essas normas, esses padrões de gênero, é a característica mais fundante, acredito, da própria LGBTfobia. Que, por exemplo, dentro, novamente, né, fazendo autocrítica dentro do movimento LGBT, que é importante, quando os homens gays, por exemplo, são extremamente misóginos, eles vão rejeitar, vão repudiar as mulheres, né? Até porque isso é o quê? Isso é uma contrapartida, isso é uma herança, isso é uma lógica de pensamento dentro de uma concepção de masculinidade hegemônica, que é a misoginia central. Ser homem, então, muitos homens gays, até o momento de se assumirem socialmente ou de terem um ambiente seguro, eles vão se fazer dessa o quê? Ou objetificação das mulheres, ou concordar com outro grupo de homens ali, dizendo objetificar, falar que as mulheres são gostosas, são isso, ou ao mesmo tempo, para uma outra adequação, ter nojo, falar que não, Deus que me livre. E o que também você tem, né? Aí você tem novamente comparece a bifobia dentro disso tudo. Então, eu acho que as próprias tecnologias de gênero, que é um termo da própria Zanello, que nesse contemporâneo, né, que é passado pelos filmes, revistas, desenhos e propagandas, eles vão perpetuar, legitimar essas normas de gênero. Que, por exemplo, um homem pode ser absolutamente heterossexual, mas ele pode ser um homem feminino. Uma mulher pode ser extremamente masculina e heterossexual, bissexual, homossexual, isso independe, né? Mas é justamente a ruptura com as normas de gênero e com esses papéis sociais, histórico-culturais, de que o homem ele tem que se colocar acima da mulher, ele tem que se reafirmar através da virilidade sexual e da mulher através do casamento dos filhos, eles incidem e acentuam a violência e o mal-estar e o sofrimento da população LGBT. Pegando o gancho de algumas falas que a Marina traz, eu acho muito interessante quando ela fala sobre democracia, né? Quando ela fala de democracia, me faz lembrar a frase de Axel Honneth, quando ele diz que democracia não é só uma forma de governo, mas uma forma de vida, né? Então a gente tem que trazer essas vivências democráticas para dentro do movimento LGBT, para dentro da vida de modo geral, né? Ela também fala uma coisa muito interessante, quando ela fala a mulher lésbica é menos mulher. Dizer que a mulher lésbica é menos mulher me lembra muito a Monique Wittig, quando ela vai dizer que a lésbica não é uma mulher, né? Existe uma negação da feminilidade da mulher lésbica. E as normas de gênero, elas impactam o mundo como um todo, né? Não é só o se comportar, é a própria alimentação. Existem muitos estudos que indicam como que homens que param de comer carnes transformadas vegetarianas acabam sendo associados a menos virilidade. E como que a feminilidade está associada a se alimentar de determinadas formas, com mais saladas, mais vegetais. E pegando o gancho também da ideia do ambiente, a Marina falou algumas coisas sobre o ambiente que eu gostaria de discutir, né?
Quando a gente pensa em saúde, eu penso muito em saúde mental a partir de Donald Winnicott, que é um psicanalista inglês. E eu quero fazer esse gancho com a questão da criminalização da LGBTfobia. Criminalizar a LGBTfobia é dizer, de algum modo, que determinadas condutas discriminatórias não podem mais ocorrer no ambiente privado, no ambiente público. Então, dizer que determinadas condutas não podem ocorrer é também tentar assegurar um ambiente suficientemente bom. É tentar garantir com que a pessoa possa viver num ambiente que seja adequado a ela e que se adeque às necessidades dela. O Winnicott vai defender muito a ideia de que os ambientes têm que ser suficientemente bons, né? Assim, não precisa ser perfeito, né? Não está no campo da perfeição, é ser suficiente, é permitir com que a pessoa possa ter o seu self verdadeiro se aflorando, que a pessoa possa ser quem ela é propriamente, não um self operativo venha trabalhar. E nesse contexto, ele vai trazer, né, o Donald Winnicott, a ideia da vida que vale a pena ser vivida. As pessoas merecem, têm direito a vidas que vale a pena ser vivida. E ele traz um conceito que eu julgo muito bonito, que ele diz o seguinte: o essencial é que o homem e a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando-se por suas ações ou inações, sentindo capazes de atribuírem um mérito de um sucesso ou de um fracasso. E como que a gente consegue garantir que as pessoas LGBT tenham uma vida que mereçam ser vividas, né, que valham a pena ser vividas, se eles não têm um ambiente suficientemente bom, se há uma falha muito forte no holding ambiental, para que essas pessoas possam ir em frente, né? Quando o Winnicott traz o conceito de brincar, o brincar é uma troca entre duas partes. Não brincar com a população LGBT ridicularizando. E que é isso que ocorre. Então, a criminalização da LGBTfobia, de algum modo, traz essa igualdade, traz essa dimensão do aqui não, esse tipo de comportamento não pode mais. Então, é uma tentativa de promover a igualdade e, sobretudo, assegurar que o ambiente seja suficientemente bom e que o outro também seja suficientemente bom. Bunny Honey, que é uma autora que trabalha com Winnicott, faz uma troca de palavras bem interessante. Em inglês, a teoria do Winnicottiana é a mãe suficientemente boa, the good enough mother. Ele tira o M e coloca other. O outro tem que ser suficientemente bom para que a pessoa possa se responsabilizar e viver uma vida que vale a pena de ser vivida. Que ele possa não só reagir ao ambiente, mas ele possa acionar o ambiente, ter capacidade de ação e de agência. Passando, então, essa questão, né, da criminalização da LGBTfobia, acho que é interessante discutir a doação de sangue. Recentemente, o STF, através da ADI 5543 do Partido Socialista Brasileiro, julgou procedente a doação de sangue à população LGBT. O que acontecia? Existia uma proscrição de que homens homossexuais pudessem doar sangue. Eles só poderiam realizar essa doação desde que tivesse 12 meses sem prática de sexo. Depois desses 12 meses, ele poderia fazer a coleta de sangue. O STF julgou por maioria inconstitucional essa normativa e fez alguns comentários que são bem interessantes, né? Primeiro que ele disse que o Gilmar Mendes, um excelente voto, traz que não se deve falar em comportamento de risco, não se deve falar em grupo de risco, mas em comportamento de risco, de modo a retirar a discriminação da população LGBT como se os homens homossexuais fossem portadores de alguma doença que passa pelo sangue deles. Isso vai também ao que o ministro Barroso traz sobre a ideia de um anacronismo de associar ainda a população homossexual masculina ao vírus HIV/AIDS. Quando, na verdade, a sua contaminação pode ocorrer com qualquer pessoa da sociedade que pratique sexo ou que eventualmente aconteça algum acidente e haja esse contato com sangue contaminado. E esse sangue contaminado não tem orientação sexual, não tem gênero, não tem identidade de gênero. Ele pode estar em qualquer um. Isso que traz um certo impacto na população LGBT, né, Marina, nessa questão de assegurar a igualdade até no sangue. Você trouxe muitas coisas que são muito relevantes, a gente precisa considerar. Assim. Primeira coisa, quando a gente fala de uma vida vivível, assim. Até Butler fala, quais vidas são passíveis de luto? O luto como categoria política, será que a gente sofre? Por exemplo, quando tem quais mortes que nós tornamos socialmente passíveis de luto? Quais mortes nós sofremos? Quais mortes nós enlutamos? Então, essa é algo, até uma estratégia que Butler coloca que é importante a gente evidenciar. A gente tem falado, né, que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT. O que isso significa? O que isso remete? Considerando ainda que quando a gente fala, né, sobre esses dados da população LGBT, são dados assim, extremamente subnotificados e que são extraídos de fonte da metodologia de colher reportagens de jornal. Então, assim, tudo que imagino que não vai para o jornal, que não vai para esses espaços. Então, quando a gente pensa nesse luto,
nessa vida. Primeiro, qual vida? Qual vida que é legítima? Qual vida que é igual? Qual vida que é passível de luto? Se a gente começa a entender que essa vida ela é igual, que essa vida merece ser vivida, então ela é passível de luto. Então o luto, até o sofrimento, a indignação, o enlutamento, como uma importante estratégia da sociedade para pensar nessas vidas. E aí você fala muito sobre, você começa a falar sobre a saúde, né? Até porque até o grande parte dessa justificativa aí para essa exclusão, justificativa desse preconceito velado. É dizer que uma camada da população está mais suscetível a determinada patologia e não. Então é muito importante a gente situar e falar o que é saúde. A gente fala às vezes os elementos que produzem um adoecimento, que incidem sobre o sofrimento psíquico, obviamente que é importante falar isso, mas o que é a saúde mental, o que promove a saúde mental. Vamos pensar agora, a gente pode remeter a exemplos atuais extremamente contemporâneos. A gente está passando por uma pandemia mundial em termos de saúde pública, mas que em alguns países, sobretudo no Brasil, não é simplesmente uma pandemia da ordem da saúde. Ela se torna uma pandemia política, uma pandemia econômica, no sentido de que, novamente, tem se hierarquizado, quando você fala da ideia da democracia também, quando você retoma da ideia da liberdade, tem hierarquizado muito mais algumas vidas. E você vê essa pandemia, essa não tomada de decisões, ela vai incidir, vai para algumas populações mais do que outras. Então, assim, até autores numa mesa na UFBA ontem, falando justamente sobre gênero, nessa mesa, até a própria Valesca Zanella mesmo, ela justamente ela fala... Comentar a questão, então, da doação de sangue, né? Voltei. Então, só para a gente falar então sobre essa pandemia, o que a gente está vendo hoje? Uma acentuação, ele fala a ideia de que a pandemia ela botou uma lupa nos problemas sociais, ela não fez emergir necessariamente outros, obviamente, não fez emergir outros, mas assim, ela intensificou, ela conseguiu fazer com que essas fissuras que já existiam na sociedade, o racismo, a LGBTfobia, o sexismo, a desigualdade, as diferenças de classe, elas foram ainda muito mais acentuadas. Então, isso que é importante a gente ressaltar nisso. Então, qual o problema que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, nas nossas relações? O isolamento social. Como que é difícil a gente fazer o isolamento social e como que o isolamento social ele é um causador de sofrimento. Então, quando a gente fala de saúde, de produção de saúde, não necessariamente você pode por estar dentro de casa, você pegou uma doença, até essa crítica, né? Saúde não tem significado de ausência de doenças, mas a saúde mental, a nossa vida, ela está extremamente ligada à relação, à vida pública, né? O que os LGBTs em geral são? Excluídos da vida pública, impossibilitados de exercer o seu modo de vida como público. Então, o que a gente vê hoje, o que mais está se discutindo sobre a pandemia, uma das coisas que mais tem se discutido, é como ela incide sobre a nossa saúde mental. Ela faz agravar alguns elementos. Então, a gente começa a pensar e ressaltar que a vida em coletivo, a vida em sociedade, ela é um fator de proteção, ela é uma necessidade humana. Então, falar em saúde, a gente pode falar em promoção, prevenção, cura e reabilitação. E a gente vai pensar o que muitas vezes? Quando já tem na ideia de cura e reabilitação de uma doença. Mas a gente não vai pensar em como promover e como produzir saúde. E aí parece estranha essa palavra, produzir saúde, promover saúde. Se a gente fala que o isolamento causa um sofrimento, ou seja, então, a relação, o convívio social, ele é um fator necessário para a vida humana. O que mais é necessário para a gente viver bem, para a gente viver em sociedade? O acesso à saúde, o acesso à educação,
Você comentou, Vitor, acho que algo relacionado a esse ambiente suficientemente bom. Só rapidinho. Esse ambiente, o que seria esse ambiente suficientemente bom, né? Quando a gente pensa que relações familiares, grupos, quais são os grupos sociais que podem ser fatores protetivos para a população LGBT? Né? A própria inserção nos grupos. Então, pensar que o gênero como determinante social, ou seja, como que a gente é visto, reconhecido e ser colocado enquanto elementos generificados, é necessário. Né? Então, quando a gente rompe, quando a possibilidade de romper com papéis muito enrijecidos de gênero, pode ser um elemento que produz saúde. A liberdade de expressão e a liberdade de expressão de afeto, a liberdade de expressão de vivência em público é um fator que produz saúde. Então, não. E aí, eu queria continuar, só rapidinho. Então, e aí quando a gente fala sobre os fatores que causam adoecimento, e aí retomando a própria situação da pandemia, a violência intrafamiliar, embora a gente pense nos vínculos, né? Tem uma ideia da família enquanto elemento consanguíneo e da família enquanto uma relação de vínculos de afeto. Esses vínculos eles podem ser protetivos, né? Mas a família, muitas vezes enquanto núcleo biológico, para a população LGBT é um fator que, infelizmente, no nosso país, está muito mais próximo a um fator de risco. Como que a gente, inclusive, evidencia isso? A ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, nos seus boletins que faz anualmente, em janeiro publica que qual a média, gente, da idade em que travestis e transexuais são expulsos de casa. 13 anos. Então, a gente está vendo aí que esse grupo social, que poderia ser um fator de proteção, na verdade, é um fator que produz uma violência. Se a gente está falando da família, a gente fala da escola, a escola que poderia ser um fator de inclusão, de inserção, de produção de sentido, de realidade, de aprendizado e de relação, muitas vezes para a população LGBT, e principalmente para a população trans, ela é um fator o quê? De isolamento, de distanciamento, de violência. E ainda por cima, a gente vê que, às vezes, uma criança e um adolescente que sofre uma violência sexista, misógina, LGBTfóbica no ambiente escolar, ele sequer pode procurar a família para denunciar e para falar e para resolver isso. Então, você tem um local que ocasiona esse problema e você tem outros ambientes, assim. Então, eu acho importante também lembrar o voto eu acho que tem uma certa beleza nessa confecção de igualdade que o voto do Edson Fachin faz quando ele vai declarar a questão da impossibilidade de discriminação do sangue, né, que eu peço permissão para ler. Ele fala o seguinte: não se pode tratar os homens que fazem sexo com outros homens e ou parceiras como sujeitos perigosos e inferiores, restringindo deles a possibilidade de serem como são, de serem solidários, de participarem da comunidade política. Então é importante que ele já destaque a possibilidade de participar ativamente, né, do meio. Não se pode deixar de reconhecê-los como membros e partícipes de sua própria comunidade. Isso é, tratar tais pessoas como pouco confiáveis para a ação das mais nobres, doar sangue. Sem sombra de dúvidas, isso foi uma grande vitória da população LGBT, porque confere outro campo da igualdade, né? Que agora é um campo da igualdade política de participação do meio. E é importante perceber que o STF, já caminhando para o nosso fim, que acredito que a gente tem mais 10 minutinhos só da live, retira o homem homossexual do campo do abjeto, né? Julia Kristeva, que é uma psicanalista búlgara, franco-búlgara, ela vai trazer a noção do abjeto. O que é o abjeto? O que é o corpo abjeto? O abjeto fica entre o sujeito e o objeto. Ele não se configura como sujeito, ele também não se configura como objeto. E o sangue está no campo dessa abjeção, né? Porque o sangue é dotado na sociedade de inúmeras metáforas. Porque o sangue ele é ambíguo, ele é ambivalente, ele caminha do espúrio à salvação. Diversas suas metáforas dentro da sociedade, dentro da nossa sociedade, né, dentro do Brasil, para falar do sangue, sangue nos olhos, sangue nas veias, banho de sangue para falar de uma hecatombe, uma carnificina, o sangue de Jesus se transforma em vinho. Então, existe uma potência muito simbólica no que o STF faz em retirar a impossibilidade dos homens gays de doarem sangue, o que permite dizer que os homens homossexuais que pratiquem sexo com outros homens ou com outras mulheres, seja lá quem for, está nesse campo da igualdade, está nesse campo da possibilidade de participação sem nenhum tipo de discriminação.
E o objeto, né, o que a Kristeva vai dizer a respeito do objeto é que o objeto perturba. O objeto, ele coloca em risco essas categorias sociais. Ele é uma terceira categoria que não é inominável. A gente precisa eliminá-lo daquilo dali para não saber lidá-lo. Então o STF retira isso, né? O STF fala que esses corpos dos homens homossexuais não são abjetos, eles são sujeitos, eles não são objetos mais de uma tutela penal contrária a eles. Eles são sujeitos de direitos e caminham no campo do desejo, né? Porque o objeto perturba, o sujeito deseja. E é importante destacar, né, que o ministro Barroso comenta a questão de associar a população homossexual masculina à questão do HIV/AIDS. O Richard Miskolci faz um trabalho muito interessante ao analisar a questão dos homens homossexuais e outras populações minoritárias na década de 80. Ele vai dizer que a AIDS, HIV/AIDS na década de 80 é associado no contexto estadunidense a 4Hs, que seriam 4 populações que iniciam igualmente com H, minorias sociais que foram maiores vitimizadas por menos acesso, maiores vitimizadas por maior preconceito social, que foram os haitianos, as pessoas que utilizaram heroína, usuários de heroína na época, homossexuais e prostitutas. Todos eles começam com H em inglês. E é importante, né, que existe uma discriminação no HIV/AIDS. Pesquisas recentes indicam que a maior parte da população que morre por complicações da AIDS, que a AIDS não mata, são suas complicações, se encontra justamente nos homens negros, periféricos e homossexuais, além da população trans. Né? Então existe um corte ainda que associa e que impossibilita de assegurar à população LGBT, e sobretudo aos homens homossexuais negros, periféricos, maior proteção, né? Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a população LGBT, nessas duas decisões, conseguiu 2 grandes igualdades, né? A igualdade legal, a igualdade formal na proteção através da criminalização da LGBTfobia, e de outro lado também teve essa proteção, essa igualdade mais material, mais ativa, de que nem o ministro Fachin traz, né? Da possibilidade de participação da vida política. Então, de um lado, deixa de ser objeto, e de outro lado também deixa de ser abjeto, e se transforma no sujeito. Claro, diversas ainda são as discriminações que a população LGBT ainda enfrenta. Já caminhando para a conclusão da nossa fala, né, diversas são as discriminações. No entanto, as discriminações legais, as estruturas legais de dominação, paulatinamente foram desconstruídas graças à atuação do judiciário ante a inércia do poder legislativo. Para concluir, eu queria trazer o conceito de liberdade. Assim, né? Tem uma tradição republicana que vai encarar a liberdade não como não dominação, não como não interferência, mas liberdade como não dominação. O que não é a dominação? É inexistir na sociedade estruturas políticas, jurídicas e sociais que impeçam o indivíduo de gozar da sua liberdade, de poder viver como que eles queiram viver, em termos winnicottianos, em seu self verdadeiro, né? Que eles possam ter esse gesto espontâneo na sociedade. E desse modo, a gente percebe que, paulatinamente, essa liberdade como não dominação vai sendo garantida pelo STF e pelas estruturas jurídico-legais, a partir do momento que se permite doar sangue, a partir do momento em que se reconhece como sujeito e não como objeto, a partir do momento em que se permite a retificação de nome e gênero na certidão de nascimento através do provimento 73, também pelo casamento igualitário. Então, paulatinamente, muitas vitórias foram conquistadas, né? Agora, a dominação se encontra mais no campo das estruturas sociais, que é preciso vencer as estruturas sociais para poder dizer que a população LGBT goza de direitos livremente, porque até então não há essa realidade, né? E na nossa atuação diária da Defensoria Pública, a gente encontra diversos casos de violência intrafamiliar, que é uma coisa que a Marina destacou bastante, que impossibilita que eles tenham uma segurança ali naquele campo. A questão de dificuldade que a gente encontra dentro das unidades prisionais, a questão do UCAM, que é o Hospital Universitário, que está tendo alguns problemas ali na cirurgia de retificação, da cirurgia de redesignação sexual. Diversos são os problemas estruturais e sociais que a gente ainda tem, mas paulatinamente a gente está conseguindo enfrentá-los. E para concluir a minha fala e dar a fala novamente para a Marina, porque a gente só tem mais alguns 5 minutinhos para terminar, eu queria citar um psicanalista francês que eu gosto muito, que é o Jacques André, que ele vai falar o seguinte: a homossexualidade, a transexualidade, a lesbianidade, todas as identidades de gênero, identidades sexuais,
tratam-se apenas de um dos muitos caminhos da vida psíquica. Então, assim, a homossexualidade e a transexualidade é um caminho psíquico igual, justo, que merece ser vivido da melhor forma possível, sem nenhum tipo de discriminação jurídico, legal ou social, né? Para poder garantir a liberdade como não dominação. Aí passo agora a fala para Marina para a gente já caminhar para a conclusão. Então, tentando concluir e pensar em alguns pontos importantes para evidenciar. Você fala do não reconhecimento. Justamente, o não reconhecimento de uma parcela da população faz com que a homofobia, em dessa LGBTfobia, ela produz uma prisão simbólica. O sujeito não pode se reconhecer, é colocado como vida abjeta, é colocado como invisível na sociedade. E esse não se reconhecimento, né, o reconhecimento como uma categoria política, não necessariamente individual, ele é exercido por uma população, ele é exercido por instâncias sociais, a partir do momento que a gente precisa de uma regulamentação jurídica para poder dizer, olha, essa vida vale a pena, essa vida ela merece ser vivida. Isso, ela tenta, pensando assim, que nem toda medida de normatização, necessariamente ela vai trazer uma inovação, ela vai produzir saúde, ela vai produzir vida. A escravização foi um processo legítimo na sociedade, a norma, infelizmente, na nossa sociedade, a norma ainda é a violência de gênero, a violência sexual, a não expressão de crianças e adolescentes, enfim. Essa própria visão de o não reconhecimento está estreitamente ligado a essa ideia, essa construção de normal. Quando você constrói uma ideia de normal, você está colocando uma outra parcela da população em anormal. Então você precisa dessa construção do anormal, anormalizar o outro, colocar alguém nessa anormalidade, que a normalidade é o precedente para a abjeção, para poder existir essa norma. E quem é a norma e que se coloca, que se impõe como norma na nossa sociedade? A gente fala o homem branco, hétero, classe média alta, burguês. Você está falando aí de um caso, quando a gente para pensar na homofobia, principalmente, mas não somente o sexismo, o racismo, você está falando de um vetor. Você está falando de um grupo social que é o vetor dessa violência. A gente fala muitas vezes como combater a LGBTfobia, como produzir mais saúde. Produzir saúde é necessário que a gente reconheça uma parcela da população, mas e quem não reconhece? Novamente, algum problema na conectividade da Maria. Voltou. Então, assim, a gente precisa combater essa suposta ideia de norma, desse normal, dessa construção de normal que é nociva, ela não produz saúde, ela não produz bem-estar para ninguém. Ela simplesmente vai criar essas figuras de todos os anormais e criar uma sensação de é importante para determinadas estruturas sociais esse não sentimento de pertencimento, esse mal-estar. A gente vai sempre consumir, a gente sempre vai buscar algo que a gente não tem, né? Então, como que todas essas... A prisão simbólica, o não reconhecimento, a produção de saúde estão relacionadas com o combate à LGBTfobia, com o combate à desnaturalização dessas estruturas. A desnaturalização da norma, ela é necessária do normal para que a gente consiga o reconhecimento. E aí, inclusive, assim, não vai dar para falar tudo que a gente gostaria, mas assim, então nesse caso, essa normatização, nesse momento, do STF, ele vem, de certa forma, para tentar buscar uma equidade, uma reparação histórica fundamental, necessária, inclusive, para produzir saúde, para produzir uma vida digna, para que o sujeito LGBT também, né, consiga ter, de certa forma, um elemento externo que não vá produzir violência, que vai dizer, olha, sua vida precisa, inclusive, ser protegida e ser enaltecida. Uhum. Mas a gente não consegue, inclusive, somente com a população LGBT. Os aliados, a população heterossexual, homens, né, heterossexuais, precisam perceber e se reavaliar o quanto a sua estrutura de organização ela produz violência. Ela é um vetor de violência, né, para homens, para mulheres, a população LGBT, enfim. Eu acho que... os homens, né, homens brancos, héteros, classe média alta, eles estão supostamente nessa ideia de norma, né? Mas é uma construção fictícia que incide sobre a nossa vida, obviamente, mas ela não corresponde à ideia de uma vida saudável, uma ideia de uma vida autônoma, uma ideia de uma vida com liberdade, uma vida digna.
E quando você fala desse normal, muitas pessoas que vivem nesse normal vivem também no campo do como se, né? Porque existe essa necessidade de você se adequar à norma para evitar algum tipo de sofrimento psíquico, e você acaba não tendo seu self verdadeiro, novamente citando o Winnicott, se manifestando, né? O Winnicott vai trazer a ideia de self falso e self verdadeiro, e o self falso é necessário para que a gente possa viver em sociedade, né? Mas quando o self falso operativo toma lugar do verdadeiro, há uma patologia da vida psíquica daquele sujeito que se vê obrigado a viver como se, vivendo nessa pressão. E sem sombra de dúvida, o STF faz uma reparação histórica, que nem você falou, Marina, ao garantir que o ambiente não possa mais falhar. O ambiente falha constantemente com a população LGBT. A casa, o lar, é o local de violência. A escola é um local de violência para a população LGBT, que não é capaz de ter esse ambiente suficientemente bom. Então, eu acho muito interessante quando você aponta que essas decisões do STF, em participar da vida política e assegurar um ambiente suficientemente bom, de algum modo, com essa proteção legal, é uma forma de produção de saúde psíquica, né? É pensar com os saberes. Para que o nosso saber, a quem o nosso saber atende? A quem o nosso conhecimento atende? Se o nosso conhecimento ele simplesmente atender a uma perpetuação da lógica hegemônica de como as coisas estão, a gente vai, de certa forma, produzir adoecimento, produzir morte, não produzir vida. Né? Só que, assim, é nessas rupturas, é no enaltecimento das rupturas e das fissões, dessas fissuras, da desnaturalização dessas violências, que é possível a gente tentar construir um ambiente de uma vida que é possível sempre em luta, em mudança, né? E essa capacidade de produção e de intervenção no mundo, de lutar por direitos, ela está estreitamente ligada à produção de saúde. Então vamos caminhar para o final, porque a live nossa já vai encerrar pelo tempo, né? Que é mais ou menos 55 minutos, a 56. Queria agradecer muito, Marina, a sua presença. Queria agradecer mais uma vez a EDEPS pelo convite e a possibilidade da gente poder discutir esse tema com tanta liberdade, com tanta profundidade. Agradecer mais uma vez meu coordenador por ter me indicado a participar. Mais uma vez a Vivian, Douglas, Keila, todos que passaram antes no Núcleo de Direitos Humanos, para a gente poder construir esse trabalho. Mais uma vez, não existe inovação que não seja dentro da tradição. Então, eu só consigo realizar esse trabalho, a gente só consegue realizar essa live por uma tradição que perpassa por mim. Queria agradecer a todo mundo e você também, Marina. Também. Obrigada, Vitor. Obrigado pelo convite. Enfim, estamos aí para tentar manter o diálogo também. Beleza.